Hoje a gente vai conversar sobre uma das grandes vozes da literatura brasileira, que é a Clarice Lispector, e vamos tentar fazer uma pequena cronologia da vida dela. A Clarice nasceu, na verdade, na Ucrânia, em 1920, e veio bem pequenininha para o Brasil em 1922, junto com a família, que estava fugindo das perseguições que aconteciam contra os judeus na Europa. Essa fuga, claro, que não foi nada fácil, foi extremamente complicada, porque eles estavam com um bebê, que era a Clarice, também estavam com as duas irmãs dela, estavam empobrecidos por conta das perseguições e da guerra civil russa, e extremamente nervosos, porque a violência estava chegando cada vez mais perto deles. A imigração dos judeus nesse meio tempo acabou sendo proibida e eles fugiram então primeiro para a Romênia. Da Romênia eles conseguiram a documentação para virem para o Brasil em um navio que fez um transporte bastante precário. Chegaram então aqui no Brasil os pais da Clarice, a Clarice e as duas irmãs dela. Aqui no Brasil os Lispector aportuguesaram os nomes, algo bem comum entre os estrangeiros. A Clarice, então, na verdade, era Raia ou Chaya, dependendo da fonte. A família chegou primeiro em Maceió, onde já tinham alguns parentes vivendo. Nessa época, a situação financeira deles era bem complicada e, claro, eles também tinham dificuldades de adaptação cultural. O pai da Clarice comprava e vendia roupas usadas e também dava aulas de Yiddish. E assim, mesmo com bastante dificuldade, eles iam se sustentando. As coisas começaram a melhorar um pouquinho para eles quando o pai da Clarice começou a fabricar sabão junto com o marido da cunhada, que já morava no Brasil há algum tempo. Em 1925 a família se mudou para Recife, que era uma cidade um pouco maior, então apresentava melhores condições para crescer economicamente, e também tinha uma comunidade judaica um pouquinho mais desenvolvida. Na escola a Clarice já escrevia histórias curtinhas e mandava para alguns jornais para serem publicados, mas os jornais nunca publicavam. Em 1930 a Clarice perde a mãe, que morreu de sífilis, porque ela tinha sido violentada durante a guerra e acabou pegando a doença. E claro que essa perda foi muito impactante para Clarice, que era muito criança, e obviamente foi extremamente dolorosa para a família inteira. Em 1935 a família vai para o Rio de Janeiro, em busca de melhores oportunidades financeiras, e também porque no Rio de Janeiro tinha uma comunidade judaica mais forte, e ainda porque o pai da Clarice queria arrumar bons maridos para as meninas. Depois de terminar o ginásio, a Clarice decide estudar Direito, o que foi um pouco chocante para a época, porque ela era mulher e também não fazia parte da elite carioca. A Clarice estava entrando na faculdade querendo mudanças sociais, ela pretendia reformar o sistema carcerário brasileiro, mas lá pelos 19 anos ela foi perdendo o interesse no curso de Direito e acabou se interessando mais por literatura. Nesse período ela trabalhou como professora, como secretária e ainda fazia traduções. Mas quando ela tinha 19 anos veio mais uma perda, o pai dela faleceu por conta de um problema na vesícula biliar. A Clarice e a irmã, a Elisa, foram morar com a outra irmã, a Tânia, que já era casada. Mas o apartamento era pequeno para essas 4 pessoas, a Clarice, as duas irmãs e o marido da Tânia. Então todo mundo vivia meio amontoado. A Clarice também tentava publicar alguns contos em revistas e jornais e trabalhar como jornalista, mas não foi fácil conseguir isso porque existiam algumas restrições contra as mulheres. E também tinha um problema da censura do governo Getúlio Vargas, então era ali mais um problema que a Clarice tinha que enfrentar. Mas mesmo assim ela conseguiu publicar alguns contos, se esforçou para ter sempre um espaço para publicar esses contos em revistas e também começou a trabalhar como repórter e a carreira dela foi aos pouquinhos deslanchando. Em 1943, com 23 aninhos, a Clarice publicou o seu primeiro romance, Perto do Coração Selvagem, que recebeu muitos elogios dos críticos e também ganhou um prêmio. Ali começou o reconhecimento do trabalho dela, da qualidade da escrita dela. Inclusive, alguns críticos diziam que esse livro era o melhor já escrito por uma mulher em português. Mas por ser mulher, claro que ela também ganhou algumas críticas de algumas pessoas que diziam que os sentimentos femininos faziam esse ser um livro fraco. Em 1943 ela conseguiu se naturalizar brasileira e também casou com o Mauri Gurgel Valente. A partir desse casamento a Clarice e o marido se mudam muito porque ele era vice-cônsul. No ano seguinte eles foram para Belém e quase no finalzinho da Segunda Guerra eles foram transferidos para a Itália, onde ela ajudou num hospital militar. Em 46 ela publicou o segundo livro, O Lustre, e ela e o marido se mudaram para a Suíça, onde a Clarice teve algumas dificuldades de adaptação. Nessa época também se comentava que os livros da Clarice eram influenciados pelo Sartre e pelo existencialismo, mas a Clarice negava essa influência. Mesmo não tendo uma influência direta, segundo a própria Clarice, o existencialismo era algo que permeava
os intelectuais da época. Era algo que estava mais ou menos no ar por conta de todo o contexto do século XX, das experiências traumáticas vividas por várias pessoas por conta das guerras, das opressões dos estados e das experiências de solidão urbana. A Clarice também teve 2 filhos, se divorciou em 1959, porque não aguentou o ritmo de viagens do marido, e voltou a viver no Rio de Janeiro, onde continuou escrevendo. A Clarice escreveu 9 romances, vários contos, crônicas, artigos para jornal e também escreveu literatura infantil. Ela faleceu em 1977, um dia antes do aniversário de 57 anos, por conta de um câncer no ovário que foi detectado muito tarde. Ela deixou uma contribuição gigantesca para a literatura brasileira, virando aí uma figura praticamente mítica, com uma obra que é descrita por muitos como inclassificável, subjetiva, voltada para o interior do indivíduo, narrando as situações às vezes mínimas do cotidiano e trazendo à tona várias questões psicológicas e existenciais. Acho que é possível a gente estabelecer um paralelo entre a vida dela e a literatura dela, que sofreu bastante, perdeu os pais muito cedo, estava em um país estrangeiro sem se lembrar do seu país natal, viajou muito, enfrentou uma sensação de estranhamento, tinha tendências à depressão. Enfrentou também o preconceito contra as mulheres, mas tinha uma vida interior muito rica que reflete na literatura dela, com personagens que se voltam para o próprio interior. Eu gosto muito da Clarice e conforme eu vou lendo e gravando sobre os livros dela aqui, eu vou deixando os links aqui embaixo na descrição desse vídeo e atualizando sempre. E também quero que vocês me contem aqui nos comentários sobre as experiências de leitura de vocês com os livros da Clarice Lispector. Espero que vocês tenham gostado dessa pequena cronologia da vida da Clarice e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!